Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a concepção estrutural, que é aquele momento em que a gente pensa a estrutura. É essa concepção inicial que diferencia a condição de custo final da estrutura. É aqui que podemos ter um projeto econômico ou um projeto com maior consumo de materiais. Para isso, precisamos conhecer um pouquinho aí sobre os elementos estruturais e qual é a função de cada um deles dentro da estrutura. Começamos pelas lajes, que são elementos em placas que recebem as cargas de utilização e transmite essas cargas para os apoios. Elas têm uma função secundária de travar os pilares e distribuir as ações horizontais, trabalhando então com um elemento de contraventamento. Temos as vigas, que são elementos em barras, geralmente na horizontal, mas também podem estar posicionadas de maneira inclinada. Elas delimitam as lajes, suportam cargas de parede, recebem as ações das lajes ou de outras vigas, ou ainda podem receber cargas pontuais, trabalhando como viga de transição quando temos um pilar nascendo em cima de uma viga. Essas vigas, então, recebem esses carregamentos e transmitem para os apoios, que no caso são os pilares. Já os pilares também são elementos em barras, posicionadas geralmente na vertical, que recebem as ações das vigas ou então de lajes e transmite os carregamentos dos pavimentos superiores aos pavimentos inferiores até a sua chegada no elemento de fundação. Cabe ressaltar que os pilares são os únicos elementos estruturais que suportam cargas cumulativas. As cargas vão aumentando à medida que se vai chegando mais próximo das fundações, enquanto lajes e vigas suportam somente cargas do pavimento. As fundações podem ser blocos, sapatas, radieiras, sapata corrida, estacas. Elas recebem as cargas dos pilares e as transmitem ao solo. Percebemos então que a forma de transmissão de forças muda constantemente ao longo dos elementos estruturais. Essa carga é aplicada na laje como uma carga distribuída em uma área, como se fosse uma tensão. É transmitida pelas lajes a vigas como um carregamento linear. As vigas transmitem essas cargas aos pilares como uma carga pontual. E nas fundações, novamente, as cargas são transmitidas aos solos em uma área. Conhecendo então a função de cada um dos elementos estruturais, procedemos ao lançamento estrutural, que é uma das etapas mais importantes na elaboração do projeto estrutural. Nesse momento, escolhemos a posição em que cada um dos elementos estruturais será colocado. Buscamos, então, formar um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver os esforços solicitantes oriundos das ações aplicadas e transmiti-las de maneira mais eficiente possível ao solo. Quanto pior a distribuição dos elementos estruturais, maior os esforços solicitantes. E o dimensionamento dos elementos estruturais é baseado na magnitude desses esforços solicitantes. Então, a distribuição destes elementos dentro da estrutura é que vai gerar um melhor ou um pior projeto estrutural. O lançamento estrutural é iniciado pela definição da posição dos pilares. Esse posicionamento deve garantir que eles não atrapalhem o funcionamento da edificação ou comprometam as formas arquitetônicas projetadas. Sempre que possível, devemos posicionar os pilares alinhados. Dessa maneira, temos a tendência de formar um pórtico com a ligação das vigas, um pórtico resistente que contribui de maneira muito significativa à estabilidade global da edificação. Geralmente, os pilares são posicionados dentro da estrutura de forma que a distância entre seus eixos sejam na ordem de 4 a 6 metros. Distâncias muito maiores que essas proporcionam condições de vigas com dimensões muito maiores
e acarretam maiores custos à construção, maiores seções transversais dos pilares, maiores taxas de armadura, dificuldade na montagem das armações e das formas. Por outro lado, pilares muito próximos acarretam interferência ou sobreposição dos elementos de fundação. Dessa forma, temos um aumento muito grande de consumo de materiais e de mão de obra, que afeta de forma desfavorável os custos. De acordo com a NBR 6118, a menor dimensão da seção transversal do pilar não deve ser inferior a 19 centímetros. Valores menores do que esse são aceitos desde que a carga suportada pelo pilar seja multiplicado por um fator adicional de carga γN, que veremos mais à frente. A posição quanto à seção transversal maior ou menor inércia deve ser feita de forma a garantir a maior rigidez possível da estrutura. O posicionamento dos pilares inicia-se pelo pavimento tipo, onde começamos a posicionar os pilares de extremidades para depois partirmos para o meio da edificação. Após o posicionamento, então, no pavimento tipo, devemos verificar se essas posições interferem nos demais pavimentos da edificação, principalmente pavimentos de garagem e de cobertura. Sendo impossível compatibilizar a distribuição dos pilares entre os variados pavimentos das estruturas, podemos ter a necessidade de empregar uma viga de transição, que é uma viga que recebe a carga do pilar superior e a transfere para novos pilares no pavimento inferior na posição necessária. É importante ressaltar que não é necessário ter pilares em cada encontro de paredes. Para isso, temos as vigas, que são definidas geralmente coincidindo com a posição das paredes ou em locais onde tem a função de melhorar o travamento da estrutura. Por condições estéticas, é comum adotar a largura das vigas em função da espessura das alvenarias. Já as alturas podem ser limitadas pela necessidade de prever espaços livres ou aberturas para portas e janelas. Após posicionados os pilares e vigas, é então realizado o lançamento das lajes para compor os espaços necessários. Essas lajes podem ser maciças, nervuradas. Essas duas podem receber cargas de parede de maneira direta, ou ainda podem ser pré-moldadas. Neste caso, não se pode apoiar paredes sobre laje, sendo necessário, então, posicionamento de vigas sobre todas as paredes. Após posicionado, então, os elementos estruturais, passamos para o lançamento das cargas que serão aplicadas sobre cada elemento estrutural em função da utilização da edificação. Ações ou carregamento são as causas do aparecimento dos esforços solicitantes ou deformações nas estruturas, então devem ser consideradas no seu dimensionamento. Como resultado da aplicação destes carregamentos externos, surgem nas estruturas os esforços solicitantes, como o esforço normal, o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor. As ações, então, podem ser ações permanentes, são aquelas que ocorrem com valores constantes ou com pequena variação em torno de sua média durante praticamente toda a vida útil da estrutura. Podem ser subdivididas em ações permanentes diretas, que são o peso próprio da estrutura ou de elementos construtivos permanentes, como paredes, pisos e revestimentos, peso de equipamentos fixos, empuxos de terra não removíveis e, em alguns casos particulares, como no caso de reservatórios e piscinas, o empuxo de água também pode ser considerada uma ação permanente direta. Temos também as ações permanentes indiretas, que não estão relacionadas a carregamentos ou ações externas, como retração, recalque de apoio, proteção.
As ações variáveis são aquelas cujos seus valores têm variação significativa durante a vida útil da estrutura. Podem ser fixas ou móveis, estáticas ou dinâmicas, pouco variáveis ou muito variáveis. Podemos ter como exemplo cargas de utilização, como pessoas, mobiliário, veículos e seus efeitos, frenagem, impacto, força centrífuga, vento, variação de temperatura, empuxos de água e abalos sísmicos. Já as ações excepcionais correspondem àquelas de duração extremamente curta e baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da estrutura, mas que devem ser consideradas durante a elaboração do seu projeto. Como exemplo, temos as explosões, os choques de veículos, incêndios, enchentes e abalos sísmicos excepcionais. Bem, pessoal, na próxima aula trataremos então das condições de dimensionamentos normativas. Até lá, um abraço.